Olá, galera! Bom, hoje nós vamos falar de substâncias muito importantes para o entendimento da química, que são as substâncias ácido e base. E para isso a gente precisa entender as teorias ácido-base. Todas elas pensam no ácido e na base da mesma forma, porém com definições diferentes. Então é interessante a gente aprender as definições das diferentes teorias ácido-base para a gente poder entender o que é o ácido e o que é a base. Então vamos ver. A primeira teoria é a teoria de Arrhenius. Ela diz o quê? Que o ácido é toda espécie que se ioniza produzindo H+, ou H3O+, né? Porque no caso ela vai estar em água. E base é toda espécie que se dissocia produzindo OH-. Atenção! A gente fala que o ácido se ioniza, enquanto a base se dissocia. Tem essa diferença de palavrinha, que se a gente falar que a base se ioniza, tá quimicamente errado. E se a gente falar que o ácido se dissocia, tá quimicamente errado. Então, só uma observaçãozinha. Mas, enfim, toda espécie que se ioniza produzindo H+, é um ácido. E toda espécie que se dissocia produzindo OH- é uma base. Então, aqui, ó, aqui eu tenho HF mais água, dando H3O+, mais F-. Repara, o HF é um ácido. Por quê? Ele está se ionizando, produzindo H3O+. Então, o HF é um ácido, ó. Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. NH3, que é a nossa amônia, mais água, se dissocia produzindo NH4+, mais OH-. Ó, produziu OH-, então o NH3 é uma base. Então, por Arrhenius, gerou H+, ou H3O+, é um ácido. Gerou OH- é uma base. Tá? Agora vamos ver Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. É lindo esse nome, né? Bronsted-Lowry. Ácido é toda espécie doadora de H+, e base é toda espécie receptora de H+. Vamos usar o próprio exemplo que eu coloquei aqui para explicar Arrhenius, para a gente ver se isso bate. Ó, Bronsted-Lowry diz que ácido é toda espécie doadora de H+. Vamos ver aqui? Olha aqui, o HF doou H pro H2O e gerou H3O+, mais F-. Então, se ela foi a doadora, é um ácido. Vamos ver embaixo. NH3 mais água gerou NH+, mais OH-. Olha o NH3, ela não recebeu o H da água e virou NH4? Então, ela foi a receptora, por isso uma base. Viram que nos dois casos, eles têm definições diferentes, porém eles dizem a mesma coisa. Realmente o HF é o ácido e realmente o NH3 é a base. Então, agora que a gente já falou das principais teorias de ácido-base, a gente vai ver um pouquinho sobre os ácidos, falar um pouquinho sobre os ácidos. Por que é tão importante falar sobre os ácidos? Tem muita coisa na nossa vida que são ácidos. Nós temos no nosso organismo o suco gástrico, que ele tem HCl, que é o ácido clorídrico. Produção de fertilizantes, a gente tem ácido nítrico, ácido fosfórico para produção de geleias na indústria alimentícia, né? A própria Coca-Cola tem muito ácido fosfórico. Enfim, vários ácidos são utilizados, né, industrialmente, no nosso dia a dia, até mesmo biologicamente. Então é interessante entender um pouco de como funciona o ácido. Aqui eu tenho uma classificação. A gente pode ter essa classificação em relação aos hidrogênios ionizáveis. Eu não falei para vocês que os ácidos se ionizam formando H+, ou H3O+? Então aqui, ó, monoácido só vai ter um hidrogênio ionizável, como é o caso do HCl, só tem um. Diácido
vai ter 2. Então, ele vai gerar 2 hidrogênios ionizáveis, né? Triácido, ó, tem 3, H3PO4. Ele vai gerar 3 hidrogênios ionizáveis. Então, essa é a classificação. Um monoácido vai ter 1, um diácido vai ter 2 hidrogênios e o triácido vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Já a gente tem outro tipo de classificação, que é em relação à presença de oxigênio. Quando tem oxigênio, esse ácido é chamado de oxiácido. Quando não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Então, viu lá numa questão, um oxiácido já sabe que tem oxigênio. Estava falando hidrácido, não tem oxigênio. E aqui, ó, nós temos as forças dos ácidos. Então, vai ter a distinção dos hidrácidos, né, que são aqueles sem oxigênio, e dos oxiácidos, que são aqueles ácidos com oxigênio. Nos hidrácidos, a regra vai ser o seguinte: os que são fortes, ácidos fortes, são todos da família 7A, cloro, bromo, iodo, astato. Com exceção do flúor. O flúor é moderado. Para todos os outros, eles são ácidos fracos. HCN, H2S, por aí vai. Então, ó, lembra, HF é o único moderado e todos os outros da família 7A são fortes, tá? Para todos os outros, eles são fracos. Agora, no oxiácido é bem tranquilo, ó. Por quê? Vai ser o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Se der igual a 0, o ácido é fraco. Se der igual a 1, é moderado. E se der igual ou maior que 2, é forte. Então, aqui, ó, quantos oxigênios eu tenho? 1. Quantos Hs? 1. Então, esse aqui é o quê? Fraco. Aqui, ó, quantos oxigênios? 2. Quantos hidrogênios? 1. Então, isso aqui vai ser o quê? Moderado. Aqui eu tenho 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, vai ser 2. Então é o que? Forte. Aqui, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 3, é forte também. Aqui, 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Isso aqui vai ser o que? Moderado. E o H2SO4. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, que deu 2. Isso aqui é forte. Então, para os oxiácidos, só ver a diferença. A gente vai ter uma única exceção. A única exceção vai ser o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele seria moderado, né? Ó, 3 oxigênios menos 2 seria moderado. Mas não, ele é fraco. Mas por que tem essa exceção? Vou explicar por quê. O H2CO3, ele fica se transformando em H2 mais CO2. Então, ele fica fraquinho. Ele não fica... H2CO3 não é estável. Ele fica se transformando em água mais CO2. Todo mundo ok?